Bom dia a todos que estão entrando. Eu já avisei o Sérgio que eu entraria mais cedo para esperar por ele. Então vamos, né, Bom devagar. dia. Bom Bom dia, dia. Sônia. Bom dia, demais. Acredito que ele é muito pontual. Daqui a pouco ele está aí na sala. Não deixem de aproveitar para fazer alguma questão para o Sérgio sobre enfim, sobre a psicose ordinária, um tema que a gente tem trabalhado tanto. Eu acredito que quase todo mundo tem pergunta para fazer. Bom dia, Jorge. Devagarzinho estão aparecendo aí na tela. Bom dia. E equipamento de segurança.
Hum, hum. Bom dia a todos que já aí estão. O Sérgio está conectando em alguns minutos. Eu reforço o convite que o Douglas acaba de fazer a vocês para a conferência do Fabian Fireworks, né? Nosso parceiro num projeto de pesquisa justamente sobre a psicose ordinária, no Departamento de Psicanálise de Paris 8, e que vai acontecer nessa quinta-feira, à 1h da tarde, pelo YouTube, né? 17 horas, Tânia. 17 horas aqui do Brasil. Isso. Não era 1h da tarde aqui no Brasil? Depois ele me esclareceu que, na verdade, ele tinha pensado no horário brasileiro já. Ah, tá bom. Bom dia, Sérgio, bem-vindo. Estamos aqui entrando Bom dia. devagar, prontos Sim. para recebê-lo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, obrigado Sérgio é a professor todos. doutor, né? Foi professor na FUMEC durante muitos anos, não sei se ainda é, analista da escola e AME, né, da Escola Brasileira de Psicanálise, Minas Gerais, como todos vocês sabem, é o coordenador da jornada, da próxima jornada, que vai acontecer no dia 1º e no dia 2 de dezembro, em Belo Horizonte. A jornada, né, tem por título Se há algo de novo sobre as psicoses ainda. Sérgio, você que se dedicou ao estudo da obra de Joyce, com Lacan, com Foucault, no contexto da sua tese de doutorado sobre um tema mais amplo dos destinos da loucura na arte, na escrita, como é que esse tema se atualiza para você hoje como coordenador dessa jornada? O que é de novo sobre as psicoses ainda? O livro do Sérgio, né, chama-se Os Escritos Fora de Si, Joyce, Lacan e a Loucura. E eu recomendo amplamente, né, a leitura desse livro. É extraordinário, é um livro de uma erudição impressionante, e eu penso que é um bom, né, ponto de partida para sustentar toda uma pesquisa sobre a psicose. Então, Sérgio, o que você traz aqui para a gente hoje? Bom, primeiro quero, né, agradecer a você, Tânia, né, a todos do EPOL, e a presença das pessoas aqui hoje, assim, né, o convite para essa conversa, né? Fazer uma pequena retificação, né? Eu estou como diretor, né, da seção Minas, que cedia a jornada, quer dizer, a coordenação da jornada não é exatamente minha, né? A gente convidou duas colegas que foram a Helenice de Castro e a Fernanda Costa, que são as
as coordenadoras, mas eu trabalho, de fato, assim, com elas muito próximo, então é meio um triunvirato assim, de coordenação, né? Pelo o estilo mesmo assim, que eu tenho dado à diretoria, né? Em relação a essa pergunta, né, sobre o livro, né, e a jornada, assim, né? Embora, né, a gente possa pensar que tanto a tese de doutorado quanto o livro, né, e depois, né, assim, no contexto aí de uma jornada anterior que faz uma relação, né, que tem uma relação com essa, né, é porque no final, né, do, do ano 2000, início de 2001, assim, aliás, no final do século XX, né, início do século XXI, a gente fez uma jornada na seção Minas. Nessa época, a diretoria era do Gésio Santiago, eu era diretor de publicação, né, dessa diretoria, e a gente então formulou, né, até sob essa chancela, né, da psicose ordinária, né, uma jornada que a gente intitulou naquela ocasião, Mandil, que acabou chegando a esse título, né, a psicose, né? A nossa ideia era, naquela ocasião, tanto fazer valer, né, a noção, né, vamos dizer, que estava mais, né, no início aí das suas investigações, né, a noção de psicose ordinária, quanto também para nós, dentro da Horizonte e do estado de Minas Gerais, assim, a escola estava, né, ainda, vamos dizer, numa condição muito de recém-nascida, né? Mas a gente já constatava, no caso de Minas, uma grande presença, né, de vários analistas, muitos colegas, no âmbito da saúde mental, né, no serviço de saúde mental, assim. Sobretudo os serviços, né, ligados à luta antimanicomial e que tem aí uma visada mais progressista em termos de tratamento, assim. Então, na ocasião, discutindo um pouco sobre o que poderia ser a jornada, a gente a gente chegou a esse título, né, para pensar algo sobre as psicoses ordinárias e dentro de uma ideia, né, que aí fui mais eu que tive, assim, de criar, né, o termo não é o dos melhores, mas assim, de criar uma certa doutrina, né? Uma certa referência, assim, para o âmbito da saúde mental no que concerne às psicoses, né? E mais especificamente as psicoses ordinárias, né? Assim, então, a jornada aconteceu, assim, essa ideia de a gente criar uma referência para se pensar a clínica com as psicoses, ela de fato se consolidou, né? Acho que ao longo desses anos ainda mais, assim, e então demonstrou, assim, que foi uma estratégia realmente importante e interessante, assim, não só para os serviços, mas também para nós mesmos, né? Assim, acho que muito da força, assim, né, e da presença que a Seção Minas tem, né, em Belo Horizonte, no Estado, se deve a iniciativas desse tipo, né? Então, paralelamente a isso, quer dizer, mais ou menos nessa mesma ocasião, eu estava terminando, né, o doutorado, como você lembrou, e publicando o livro, que tem, né, uma certa referência, né, assim, à psicose ordinária, né, porque eu acho que
Joyce se encaixaria, né, nesse tipo de designação, a meu ver, né, não é uma psicose clássica, uma psicose com surto, com desencadeamento, etc. Mas, assim, mesmo nessa ocasião aí dessa primeira jornada, sim, eu acho que a referência a Joyce ela estava mais, vamos dizer, presente e próxima assim, de mim por causa desse livro do que exatamente do evento como um todo. Acho que hoje, né, quando a gente decidiu, né, no caso eu decidi assim, voltar a esse título, né, eu retornei a esse título por dois motivos, né, e depois dentro da, da minha diretoria e com os colegas também da seção Minas, assim, todos acharam pertinente assim, a gente voltar, né, e eu introduzi então esse ainda, né, depois da reticências, assim, porque me pareceu, né, assim, hoje, tantos anos depois, assim, que, de fato, a gente ainda encontra algo de novo nas psicoses, né? Ainda, né? E acho que esse algo de novo tem a ver com uma constatação que a gente já faz há muitos anos, assim, que com a noção formulada, né, por Jacques Miller da psicose ordinária, a gente adquiriu certos instrumentos, né? Ou mesmo certos marcadores, né? Para usar um termo aí que não é exatamente da psicanálise, mas que eu acho que se aplica também a nós, assim, para pensar, né? E para diagnosticar e para tratar as psicoses, né? Que nos permitiu ter uma vamos dizer, uma expertise, né, clínica, né, que outros lacanianos, ou mais ainda outros psicanalistas, né, e mesmo os psiquiatras, assim, hoje em dia, né, não têm. Né? Então, eu acho que a gente consegue, hoje em dia, né, ao longo aí desses anos, desde a formulação da noção de psicose ordinária, assim, ter um diagnóstico, né, com uma precisão maior, né, e, por conseguinte, uma conduta clínica mais abalizada, né, do que a gente já teve antes, né, e do que a maioria dos profissionais, né, que trabalham aí nesse campo tem. Né? Então, eu acho que, por um lado, há algo, de novo, nas psicoses ainda, nesse sentido assim, da nossa precisão assim, de diagnóstica e de tratamento. Né? Mas, além disso, assim, o ainda se justificou por duas outras referências. Assim. Foi constatação, que é inclusive empírica, né? Assim, né? Nós não fizemos ainda, né? E nem acho que vamos fazer exatamente assim uma estatística em relação a isso, assim, mas que a gente constata, né? Eu constato, por exemplo, no meu próprio consultório, assim, um aumento, né, dos casos de psicose. Né? Eu acho que esse aumento se deve, né, por um lado, a nossa capacidade de diagnosticá-los com uma acuidade que a gente não tinha antes, mas eu acho que isso também tem a ver com um certo rumo, né, que o mundo está tomando. Assim, acho que tem uma presença, mais uma constatação empírica do que estatística e tal, existe uma presença, né, e uma quantidade mesmo maior, né, de casos de psicose no mundo contemporâneo do que o que a gente tem. Né? E com isso, né, esse ainda
se justifica por causa, né, até de alguma coisa que eu coloquei eu escrevi e publiquei no último número da revista Coringa, né, da seção Minas, que eu chamei, né, as psicoses ainda, que é o fato, talvez a gente esteja entrando, né, num estado tório, né, onde, de uma forma paradoxal, a psicose se torna uma espécie de norma, né? Uhum. Paradoxal, de fato, nada mais fora da norma, né, do que a psicose, né, até mesmo tanto na vertente mais clássica, né, do lacanismo, né, da norma Uhum. paterna, né, quanto também da norma no sentido mais geral desse termo, né? Assim, essa ideia de que o psicótico está fora da realidade, ou de que ele não consegue se enquadrar nas leis sociais ou mesmo, né, jurídicas, etc. Assim. Então, essa concepção mais genérica, né, que se tem das psicoses, né, a gente vê que a psicose sempre foi considerada, né, alguma coisa fora da norma, né, e que hoje em dia, né, me parece que não, né, assim, então o mundo está cada vez mais louco, digamos assim, no sentido mais amplo do termo, e isso eu acho que faz com que muitas vezes esse o paradoxo, quer dizer, a psicose passe despercebida, né? Assim, essa não percepção, né? Assim, cria para muitos sujeitos psicóticos, né? Um tipo de inserção, inclusive social, assim, que eles não tinham, né, antes, né? Então há um lado bem interessante assim nessa desnormalização assim, né, das normas, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê é que isso que eu chamei nesse meu texto assim, né, de uma certa diluição da psicose no mundo contemporâneo, mesmo que ela confira um certo lugar, né, menos segregativo à psicose, se a gente compara isso histórica e socialmente, assim, eu acho que muitas vezes, em muitos casos que a gente recebe, né, no consultório, nas instituições, a gente verifica que esse lugar, né, cultural, social que hoje se tem, assim, tampouco é um lugar que serve a esses sujeitos, né? Assim, então, isso não diminui muitas vezes o sofrimento e os problemas, né, relacionados aí às psicoses, né? Então, por isso que me pareceu importante assim, né, retornar a esse tema, né? E aí então a gente convidou, né, de novo o Henrique Laurent, que foi o nosso convidado internacional nessa primeira jornada, que a gente o convidou de novo para uma conferência, que dessa vez ele vai dar só online, né? Ele não vai estar pessoalmente na jornada, e foi, né, ao longo aí desse ano que a gente tem trabalhado esse tema na sessão, assim, isso ficou muito claro, né, e muito evidente assim para todos nós assim a pertinência dessa escolha, né? Por fim, tem um dado que eu acho também curioso, assim, porque eu já havia definido, né, e pensado nesse tema, nesse título, já antes mesmo de assumir a diretoria, né, porque na Seção Minas a gente tem assim todas as coisas começam com muito tempo de antecedência, assim, e
E aí fui surpreendido, né, assistindo aí a grande conversação da MP, né, virtual, que teve sobre a mulher não existe, né, com a proposta do Miller de que o Congresso da Associação Mundial de Psicanálise, que vai acontecer o ano que vem, né, em fevereiro, assim, que ele tivesse como título, né, a frase do Lacan, todo mundo é louco, né? Então, assim, depois que eu escutei Miller propondo aí esse título, aí eu achei que eu era uma espécie de um profeta e que eu devia realmente manter assim o título da jornada, né? Nesse mesmo viés, né? Assim, então foi algo que eu tinha pensado antes e que dentro desse trabalho aí, né, que a gente procura afinar, né, com a Associação Mundial e tal, eu achei também que foi muito feliz assim a gente voltar a esse título, né, dessa forma. Muito bom, Sérgio. Eu tenho que cumprimentar você pela simplicidade, né, e absoluta assim, coerência, né, consistência da sua apresentação, né? A maneira como você vai da psicose extraordinária, psicose ordinária, como você apresentou o panorama, né, da psicose ordinária na clínica, né, do psicanalista, que não necessariamente alcança, né, a discussão desse tema, né, num sentido mais amplo, mas que você descreveu muito bem, né, assim que as coisas acontecem, essa dupla face, de um lado isso insere, né, ajuda a inserir melhor, né, essa generalização da psicose ordinária, quase como uma nova norma, né, a ordem de ferro supersocial, né, do Lacan. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu achei assim de uma fineza que eu quero destacar. Essa facilitação, né, da inserção do psicótico ordinário num mundo louco, né, como o mundo está louco, fica muito mais simples, mas, de outro, não diminui o sofrimento. Acho que as três externalidades, o corpo, o pensamento, a fala e o laço social, são sempre um desafio do psicótico ordinário, mesmo no mundo louco. Uhum. Você foi um profeta. Eu não fui uma profeta, eu fui afetada, né, pelo tema da psicose ordinária. Há 25 anos eu fui para a França pesquisar os casos de difícil classificação no meu pós-doutorado. Então, quando você estava terminando a tese de doutorado, eu estava entrando em pós-doutorado com o tema dos casos de difícil classificação que já me acossavam na minha clínica. Uhum. E de lá para cá, eu venho trabalhando esse tema lateralmente ou colateralmente com outros tantos ao longo, enfim, dos meus 20 e tantos anos, né, bolsista de pesquisa. Uma pesquisa sobre a psicose ordinária, um curso de extensão que eu ministrei com Douglas, na universidade que me acolheu generosamente, que é a Federal de São João del Rei, e virei mineira, né? E hoje sou membro da seção que você dirige, na Seção Minas, com muita honra. Eu só tenho a agradecer ter sido acolhida também na Seção Minas como membro, uma vez que eu acho que é o melhor lugar, né, para eu desenvolver o tipo de pesquisa, o tipo de orientação que eu mantenho, que é a orientação lacaniana do Jacques Miller. Então, eu Uhum. queria te cumprimentar por essa exposição, eu não vou me estender, porque eu acredito que várias pessoas têm algumas pequenas questões, provavelmente originadas na clínica ou na experiência de cada um, a colocar para você. Eu passo a palavra, então, para quem quiser intervir. Sérgio nos deu aí mais uns 15 minutinhos, e eu peço que vocês sejam muito breves e muito pontuais nas perguntas que vocês têm a fazer, e venham todos à jornada, porque eu acho que é um momento para o nosso seminário de pesquisa, para o trabalho que a gente está desenvolvendo, excepcional, né? Devemos aproveitar muitíssimo essa ocasião. E, Sérgio, obrigada por você, como diretor da Seção Minas, nos propiciar, né, essa excelente jornada.
Cristina, parece que você levantou a mão. Cristina, Bom dia, depois Catarina. levantei. Tá. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada por Obrigado. estar aqui conosco nesse tema tão necessário, né, eu acho. Eu queria te fazer uma pergunta da seguinte forma. Eu comecei a ler o livro coordenado pelo Jacques Alain Miller, Quando o Outro é Mal, né? E a partir do que você falou, me surgiu o seguinte ponto que eu gostaria que você desenvolvesse, pudesse trabalhar conosco. O Miller fala aí, em algum momento nesse livro, sobre o outro mal, né, nos casos clínicos, né, de que nenhum outro malvado se parece em cada caso. Não há um outro mal igual para todo mundo, né? E que, de uma certa maneira, me deu a entender, ainda estou trabalhando no livro, que seria importante localizar a particularidade desse outro mal em cada caso. E, se eu não estou enganada, isso importaria para desenvolver uma estratégia, né, na parte do analista, em termos do tratamento. Como é que você vê isso? O que você pode falar sobre isso para nós? Bom, já respondo? Sim, por Pode favor. ser? Bom, eu acho, né, aproveitando um pouco isso, né, que a Tânia mencionou, né, até a forma como ela se viu afetada, né, pela noção de psicose ordinária e esses tipos de impasse, né, que ela teve aí de enfrentar no âmbito aí da universidade, que eu acho que é um tom, né, assim, com os quais, né, com o qual a gente está tendo que se haver, né, nos mais diversos lugares. Eu também não estou mais na universidade, mas escuto, né, de colegas que estão, e mesmo do que chega à Seção Minas, esse tipo de impasse, assim, né? E acho a sua pergunta, Maria Cristina, pertinente nesse sentido, porque se a gente for tomar, né, por exemplo, a onda woke, né, assim, o discurso identitário, né, assim, o que a gente percebe é que se cria, né, no nível desse discurso, não é bem uma criação só fantasiosa ou delirante, né, porque historicamente isso se constata, né, quer dizer, há a figuração de um outro mal, né, quer dizer, o homem branco, cis e tal, é a figura, né, paradoxalmente falando, em termos de uma certa comparação com outros momentos históricos, assim, ele surge como o outro mal, né? E a gente vê, assim, mesmo antes dessa, quer dizer, esse outro mal, quando ele toma essas figuras, né, por exemplo, do homem branco cis, não quer dizer que essa figura, vamos dizer, não tem uma culpa no cartório, que a gente sabe que ela tem, né? Mas, ao mesmo tempo, esse que é o paradoxo, quer dizer, se nós ficamos só nesse nível, se a gente não chega, né, a um certo refinamento assim, do que é esse mal, né, a gente não vai resolver uma questão que é propriamente subjetiva, né? Eu até acho que, né, não é todo mundo que vamos dizer, que encampa esse tipo de discurso, né, obviamente, que a gente pode considerar que seja psicótico, né, não é, quer dizer, há muitos que são, né, há muitos que são e que encontram, né, nesse discurso um certo lugar, que fazem uso disso, né, e que até lhes permitem, né, não sofrer tanta segregação quanto, né, a sua própria condição como psicótico, mas a gente vai ver que tem uma série de outros casos em que isso não é suficiente, né? E acho que o grande problema
que a gente tem, né, em termos da psicanálise hoje, inclusive, né, no âmbito da própria, do próprio ensino universitário, é esse, assim, é como que a gente vai conseguir, né, transmitir esse tipo de singularidade, assim, que é claro que é uma situação absolutamente diversa, né, daquela que Freud, por exemplo, sofreu e enfrentou, né, mas, ao mesmo tempo, é a mesma, né, porque toda a questão com Freud também passava isso, como convencer os neurologistas, os psiquiatras, a universidade da época, de que tudo aquilo, toda aquela paralisia que parecia mesmo, né, uma paralisia orgânica, como qualquer outra, sim, né, não era uma paralisia, né, era uma histeria, mas não era uma invenção, né, só uma simulação que o Sim. sujeito fazia conscientemente. Então, eu acho que, de fato, assim, como diz, né, o Lampedusa, tudo muda para permanecer no mesmo lugar, a gente vive esse tipo de paradoxo, né? Assim, acho que um pouco mais se torna mais difícil, eu acho, a nossa ação, por um lado, né, porque há uma disseminação muito mais forte, né? Quer dizer, a própria ideia, né, da subjetividade, das diferenças, assim, é algo que discursivamente mesmo, né, os discursos identitários, eles encampam com Uhum. grande facilidade, quer dizer, então, a gente se colocar como, né, sendo aí o partidário da diferença não é mais alguma coisa suficiente, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente, cada vez mais, mostrar, né, assim, qual que é, para retomar aí o Oswald de Andrade, quer dizer, a massa fina, né, mostrar para a massa fina do Uhum. biscoito que a gente fabrica. Assim, né? Então, acho que é a ideia. Obrigada. Fabricante de biscoito fino. Muito bom, Sérgio, muito bom. Realmente situar a singularidade, né, em meio a um discurso que parece pré-pronto, né, é Uhum. um bom desafio, uma boa maneira, né, de conceber o nosso biscoito fino. Uhum. Catarina, você mantém sua inscrição? Catarina, Douglas e Eliana, né? Segue a fila. No final, se der tempo, eu faço minha pergunta. Tá bem. Douglas, Olá, Sérgio. Bom encontrá-lo novamente. Eu tenho um tempinho que a gente não se vê. Douglas, o som não está. Bom, bom te encontrar novamente, Sérgio. Tempão que a gente não se vê. E essa temática, né, da psicose ordinária é a temática da minha pesquisa atualmente, né? Tive em Paris 8 pesquisando esse tema com a Fabienne Ulac, né? Agora recentemente um pós-doutorado. A gente vai inclusive lançar um livro, né, pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de São João del Rei, em parceria com Tânia, organizamos sobre tratamento das psicoses e das psicoses ordinárias. Então, para mim, é muito bom estar aqui com você discutindo. Vou pegar carona, né, na pergunta da Cristina, porque, de fato, quando você traz o Freud, a reação, né, da comunidade em relação à descoberta da psicanálise, né, a questão da sexualidade, enfim, Freud sempre foi herege, né, e Lacan também, né, de alguma forma essa palavra reaparece no texto do Joyce, né, Joyce é um herege também em função do uso da língua. E acho que a psicanálise hoje, né, cada vez mais se sustenta nesse lugar de ser, né, e tomar uma posição herege. E parte disso, né, me faz lembrar, inclusive, os movimentos de massa, né, de grupos, né, os coletivos, aquilo que o Freud chamava de identificação lateral, né, de contágio. E eu vejo que há, Sérgio, a instituição como exceção, né? Será que é isso também? Será que a psicanálise tem que caber às pessoas, né? Que é essa reivindicação que eu escuto, como Tânia colocou, né? A psicanálise cabe desde que a gente retire o ético. A psicanálise cabe, né? Desde que a gente não fale das identificações, né? Relativas ao superior
secundário, né? Enfim, o diagnóstico, que é uma temática bem presente, né, nessa discussão agora da EBP também, ou seja, a psicanálise cai desde que ela não diagnostique, né? Então, Muito assim, bom, muito bom. contar um pouco sobre A gente isso. tem um tempo curtinho, vamos deixar o Sérgio falar. De fato, né, quer dizer, também me lembro, né, uma citação do Freud, se não me engano, em uma das conferências introdutórias, assim, né, dentro disso que você falou, assim, né, do que é que vai se abrindo mão, né, para que a psicanálise caiba, né, Uhum, dessa advertência, né, que ele tinha, né, de que a gente não deveria abrir mão das palavras, né, de certas palavras, que ele não ia abrir mão de dizer certas coisas, porque quando se trocava, né, uma palavra por outra, né, por um eufemismo, ou para caber, como você lembra, assim, que a própria existência da psicanálise estaria em risco, né? Então, eu acho que essa posição, né, que você lembrou aí, herética, né, ela sempre caracterizou mesmo a psicanálise, né? A grande diferença, né, e o grande impasse assim, que a gente vive hoje, né, quando se fala, né, nesse termo, né, que não deixa de ser estranho, né, a psicanálise, que é a chamada psicanálise decolonial, assim, eu acho que é vamos dizer assim, essa heresia, né, tem muito mais a ver com uma certa pecha de conservadorismo, né? Então é um pouco isso, assim, ser conservador se tornou herético, né? Assim, então é um pouco um paradoxo, assim, né? Porque interessante, nós não muito. somos acusados de hereges, né? Como por exemplo Freud, nós somos acusados de conservadores, né? Ou de ultrapassados, ou de comprometidos a uma ordem que não tem mais nenhuma razão de ser, né? Assim, o que eu acho que a gente tem que demonstrar, né, inclusive nessa discussão, assim, é que há algo, né, de toda essa desmontagem, né, inclusive dessa ordem, né, que, vamos dizer, se há algo fora do âmbito da ciência, né, que, por exemplo, inventou a pílula anticoncepcional, inventou a possibilidade de hormonização, né, quer dizer, se há algo fora da ciência que renovou, né, completamente um certo modo dos corpos estarem no mundo, assim, isso é a psicanálise, né? Assim, então, a psicanálise realmente ela é responsável, né, paradoxalmente, assim, por isso, né? Quer dizer, se hoje nós falamos de uma certa desconstrução do pai, do falo, etc., quer dizer, isso já estava, né, se não em Freud, certamente no Lacan, desde a década de 30, né, desde o estudo sobre os complexos familiares, né, quando ele vai mostrar, né, o quanto que a psicanálise não poderia ser possível, né, no mundo, né, sem a figura, né, que ele toma de empréstimo, né, do Paul Claudel, do pai humilhado, né? Quer dizer, então, ou seja, a psicanálise, antes de haver a humilhação do pai, antes de haver uma certa decadência da figura do pai, não havia psicanálise possível, né, no mundo. Assim. Havia outras coisas, mas não havia a psicanálise, né? Então, é esse que é o paradoxo. Agora, ao mesmo tempo, né, para citar, né, uma psicanalista que nem é lacaniana e nem teria condições de ser, né, que foi Ana Freud. A Ana Freud tem um livro que se chama, acho que A Infância
Psicopatologia da Infância, alguma coisa assim, não me lembro o título exatamente, que é um livro da década de 70, que ela lançou em inglês, né? E que eu gosto muito do prefácio, acho que chama Infância Normal e Psicopatológica, e que eu gosto muito do prefácio do livro, que ela vai listando, na década de 70, uma série de coisas que mudou, né, com o próprio exercício da psicanálise. Então, ela cita, por exemplo, o quanto que os problemas de criança em relação, por exemplo, à alimentação, ou em relação à masturbação infantil, quer dizer, como que isso era alguma coisa que aparecia na clínica e as consequências da repressão disso, de um modo muito mais insidioso do que estava aparecendo já na década de 70. Né? Então, tipo assim, ela vai mostrando o bem que a psicanálise fez para o mundo. Né? E não há dúvidas, quando você lê assim, e você vê assim, o fato de que você hoje, né, já naquela época, mas hoje em dia nem se fala, conversa com as crianças, essa ideia de que as crianças têm algo a dizer, que elas podem querer alguma coisa. Quer dizer, nada disso era possível antes da psicanálise. Né? Quer dizer, essa ideia de que a criança tinha um lugar de fala, né? Vamos dizer, para retomar uma expressão que não é nossa. Né? Quer dizer, então, isso se deve à psicanálise. Né? Mas o que é interessante, que ela, mesmo não sendo lacaniana, mas sendo filha de quem foi, permitiu ver, que ela fala assim, que a psicanálise só não deu conta, né, da angústia. Né? Quer dizer, então, assim, então, tem alguma coisa em relação à angústia, né, que por mais que hajam progressos, que haja progressos terapêuticos, né, pela própria ação da psicanálise no mundo, que isso não se desfaz. Né? E eu acho que esses discursos, né, woke ou decoloniais, etc., quer dizer, acho que a forma da gente enfrentá-los não vai ser numa discussão puramente argumentativa, porque nesse ponto nós sempre vamos ser acusados de conservador, vai ser sempre que possível, pode haver ocasiões em que isso não vai ser possível, né? Que a gente possa escutá-los e tratá-los também como discursos produzidos por uma certa angústia. Né? Então, se a gente souber intervir no nível da angústia, né, eu acho que o efeito que se tem é outro. Né? E do ponto de vista mais do nosso dia a dia, eu acho que é de considerar que certas coisas, num âmbito mais amplo, elas são até possíveis, né? Mas que a gente não deve propriamente, vamos dizer, emulá-las no nosso campo. Né? Então, por exemplo, no congresso da escola, né, de abril deste ano, né, eu fiz uma certa crítica até mesmo a algo que estava aparecendo na própria Escola Brasileira de Psicanálise, que eu chamei de uma certa ecolalia, né, assim, que eu acho que é um pouco, por exemplo, que fora do nosso ambiente as pessoas possam falar de psicanálise decolonial, tudo bem. Não é uma coisa que eu assinaria embaixo, né? Mas eu acho que é possível e a gente pode conversar a partir daí. Né? Mas, né, importar esse tipo de termo e usar, né, e dizer, por exemplo, que a psicanálise lacaniana é decolonial ou que ela não é decolonial, assim, eu acho que esse termo não nos serve. Assim, a gente tem condições muito melhores e noções no nosso próprio campo para falar de uma certa desmontagem, né, da figura do pai, da figura do homem, do macho, etc., assim, muito melhores do que a noção do decolonial.
né? Assim, que eu não desprezo como uma noção propriamente conceitual que existe hoje em dia, né? Mas que eu acho que a gente não tem que ficar repetindo, né, no nosso meio, né, esse tipo de fala como se ela realmente trouxesse alguma novidade, né? Porque eu acho que não, assim, acho que a gente tem como psicanalista aí de novo, assim, nós não temos que ceder nas nossas palavras, né? A gente tem que intervir a partir dessa referência aí da angústia para poder tocar naquilo que é possível, né? Porque tem coisas que não vão ser possíveis, né? O que tem a ver com a angústia, né, presente nesse tipo de política, né, identitária né, ou de outra ordem, assim, como a gente vê hoje em dia, né? Muito bom, Sérgio. Obrigada pela sua resposta. Você tinha me concedido 45 minutos, mas como você pode Então, ver, nós podemos temos fazer uma mais uns 5. colega nossa da EBP, Catarina e Eliana, estão esperando ainda. Você nos dá mais quantos minutos? Sim, claro, não podemos fazer essas perguntas, depois a gente Então conclui. tá. Então, Eliana, depois Catarina, e aí a gente encerra. Bom dia, Eliana. Prazer em receber você no ISEPOL, né? Amor, me sinto muito à vontade aqui em Minas, né? Porque eu sou mineira e Sim. gosto muito da Seção Minas, nem sabia que Tânia estava atuando aí na Seção Minas. Não Mas sou então, membro, mais do pois que é, isso. e Sou mais do que membro. isso, claro. Muito Muito orgulho. bom, muito bom. Então, o que eu queria era comentar, Sérgio, um pouco nessa direção que você está falando, mesmo a relação da cultura com a psicanálise. Então, claro, com os diagnósticos, né? Quer dizer, onde que os diagnósticos entram nisso. Então, eu gosto muito do texto do Miller, A Fantasia, né? Onde ele vai mostrar que, em consequência do declínio do nome do pai, da autoridade e tal, a participação da psicanálise nisso, e ali os diagnósticos eram a histeria. Então, quando você falou que pode ser uma dificuldade do analista no diagnóstico da psicose, quer dizer, eu queria só que você localizasse mais, então, se é a dificuldade, agora que o analista pode diagnosticar mais essas variações da psicose, né? Ou se realmente qual é a relação, a responsabilidade da mudança da cultura com isso. E se, em consequência disso, né, que o Miller coloca nesse texto da fantasia, o que a gente vê hoje, se não é um apelo para esse outro consistente muito mais intenso, né? É muito surpreendente o tanto de religião radical, né, que a gente vê dominar no mundo, né? A invasão na Europa do islamismo, quer dizer, é uma coisa muito intensa. Então, em que medida que você colocaria essa relação com a psicanálise, né? Por que está havendo esse forte apelo a um outro, né? Onde que a psicanálise, você falou alguma coisa da psicanálise ser mais conservadora, está sendo olhada dessa maneira? Quer dizer, de que maneira que você colocaria? Eu queria ouvir isso aí de você. Uhum. Bom, acho que a sua lembrança, né, da conferência do Miller, né, uma fantasia, é muito bem-vinda, assim, né, porque ele fala, né, realmente isso, assim, né, também nessa mesma linha, né, que a gente já viu lá né, nesse texto que eu citei da própria Ana Freud, né, de que há uma série, né, de avanços culturais, civilizatórios, sociais, assim, que, obviamente, a psicanálise não é a única responsável por isso, mas que ela tem uma parte, né, significativa nessas mudanças, né, para retomar um termo hoje não tão mais assim em uso, né, assim, nessas mudanças de costume, né? Agora, o que eu acho muito interessante nessa conferência do Miller
é que ele diz assim, que, de fato, né, o mundo, hoje em dia, funciona, né, com os mesmos referenciais do discurso analítico, né? Então, é esse que é o paradoxo, quer dizer, nunca o mundo foi tão psicanalítico quanto hoje em dia, né? Porém, né, ele vai dizer isso, sim, que há algo no sentido ali de um ordenamento, né, e de uma articulação entre esses elementos do discurso analítico que o mundo, nesse funcionamento analítico, não consegue operar, né? Então, eu acho que essa diferença eu acho que é fundamental. Quer dizer, então, a gente vive num mundo, né, em que, digamos assim, as pulsões, né, para retomar o termo freudiano, assim, não são só uma mitologia, né, elas fazem parte da realidade, do dia a dia do mundo, né? Então, essa ideia de que todo mundo está, né, tomado, né, assim, pelas pulsões, né, e reivindica para si, né, um estado de satisfação pulsional constante, como é próprio da satisfação da pulsão, mas, né, a grande diferença, sim, é que há alguma coisa na articulação, né, desses elementos pulsionais ou da própria montagem pulsional que ela não segue, né, aí voltando à questão que a Maria Cristina colocou, assim, essa particularidade, né, essa singularidade, assim, ela não está necessariamente contemplada, né, por esse tipo de produção discursiva ou performativa, né, como a gente diz hoje, e é esse que é o problema. Assim. Então, quem realmente tem instrumentos assim para operar com esse tipo de articulação é a psicanálise. Ou, fora da psicanálise, alguns casos, né, realmente geniais, assim, que encontram uma saída própria e que são muito particulares, né? Então, por exemplo, o caso Joyce é um exemplo, né? Mas não são muitos Joyces que existem no mundo, né? Então, a gente vai encontrar, né? Por exemplo, sei lá, talvez, eu não conheço tanto a referência em termos de vida, ou mesmo alguns textos, mas a gente pode pensar que, tipo, né, o Paul Preciado é uma referência, né, assim, de alguém que pôde encontrar uma certa articulação de um certo jeito de estar no mundo, assim, que funciona para ele, que funciona para as pessoas que seguem e que o tomam como uma referência, assim, eu acho que dá um certo lugar para ele, né, no mundo. Assim. Mas eu não acho que esse lugar que ele, como sujeito, tem no mundo, né, e que a gente, mesmo como psicanalista, temos que, de fato, constatar assim, que isso vai servir para todos, né? Porque eu acho que não serve. Né? Quer dizer, então, há certas particularidades que a gente não vai poder generalizar nesse nível. Né? Assim, há uma discussão, por exemplo, norte-americana sobre o autismo que é parecido. Quer dizer, há autistas de alta performance norte-americanos que reivindicam para si, né, o termo autismo ou o termo Asperger sem que isso tenha qualquer conotação de tratamento, de intervenção do Estado, da saúde, etc. Né? Assim, e há associações de autistas
nos Estados Unidos que reivindicam isso, que não querem, né, que isso seja patologizado, não querem que isso seja tratado, que isso seja objeto de qualquer discurso psi, etc., etc., né? Mas, né, por exemplo, existem associações também de autismo, sobretudo relacionada à paz, de autistas que não têm alta performance, né, que se batem contra esse tipo de coisa, que vão dizer, bom, se o autismo não fosse considerado um problema de saúde, quer dizer, aonde eu vou tratar o meu filho que não escreve livro, que não tem, que não é doutor, né, como a Temple, e responsável por produzir matadouros de metade, né, dos abatedouros dos Estados Unidos, quer dizer, então, ou seja, há uma outra realidade, né, do autismo, assim, que essa performance realmente extraordinária que alguns autistas têm não incluem, né? Então, realmente, esse é um problema, né? Então, acho que aí, de novo, quando a gente toma, né, essa particularidade ou essa diferença e quer fazer dela um absoluto, né, eu acho que é esse o nível, assim, né, para retomar o termo, o tema da MP, quer dizer, é isso que mostra que todo mundo está louco, quer dizer, essa loucura, né, da particularização do absoluto, né, assim, isso que eu acho que é um problema que a gente vive sério e que a psicanálise tem instrumentos para poder lidar com isso de uma outra maneira, né? Sérgio, não é uma pergunta, é só um comentário, é um passando. Talvez o traço conservador da psicanálise hoje diga respeito justamente ao fato de que nós não podemos abandonar o senso clínico e o discernimento, né, que é necessário caso a caso. Nós não podemos nos abandonar aos discursos do absoluto, né? Nós temos que nos prender efetivamente ao caso a caso, né, à particularidade, à singularidade, ao que não entra, né, definitivamente nas nomeações que produzem grandes grupos, né? E acho que a sua intervenção foi muito esclarecedora nesse sentido. Muito. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez umas alunas que foi talvez a última turma que eu dei aula, assim, que eu pedi para apresentar o caso Dora e no final eu tinha um roteiro e que eu perguntava, a última pergunta do roteiro era assim, o que elas acharam da condução, se elas acharam que Freud, digamos assim, mandou bem, né, e coisas assim do tipo. E elas ficaram muito assim constrangidas assim na hora de apresentar essa última questão, falaram assim, a gente pode falar mesmo? Então eu falei, não, pode, não tem problema nenhum, é para vocês me darem a sua opinião. Aí elas viraram e falaram assim, não, porque a gente achou interessante, a gente viu que realmente teve várias coisas que ele acertou, mas essa história dele dizer que ela não gostou do abuso do Sr. K, porque ela era histérica, né? Isso a gente, como mulher, não pode concordar, professor. Aí eu disse para elas que elas tinham toda a razão sobre um certo aspecto. E aí elas até falavam, né, porque Dora tinha, sei lá, 16 anos quando isso aconteceu com ela, como que ela vai gostar de um cara que vai abusar dela, ou vai aproveitar, né, dela sexualmente, assim. Eu disse assim, mas a questão que Freud situa não é essa do abuso pura e simplesmente. Ele diz que ela é histérica, né, e por isso que ela não gostou, assim, porque ela tem toda uma questão com o gozo oral, né? E é essa menção que ela não que é recalcada em relação ao modo de satisfação oral, que está na origem da histeria dela,
que faz ela repelir Uhum. de uma forma tão frontal e tão neurótica e tão histérica a investida do senhor K. Quer dizer, se ela tivesse tido um outro tipo de tratamento para isso, né, ela talvez reagisse a isso de uma outra forma. Assim. E essas alunas, assim, diante dessa minha explicação, elas ficaram realmente muito impressionadas, assim, que elas não haviam pensado nisso. Né? Então, eu acho que também eu gosto muito desse exemplo, porque elas também, assim, eu nunca tinha visto, até elas me apontarem, assim, que havia ali um certo tom supostamente machista, né, na fala de Freud sobre Dora e o senhor K, entendeu? Assim, mas eu acho que cabe a nós assim também perceber que há certas nuances em jogo que realmente no discurso que a gente tem na época vai passar batido, né? Mas que a gente, por exemplo, essa ideia que eu tive do modo de satisfação oral, quer dizer, isso é alguma coisa que só nós, como psicanalistas, podemos dizer. Acho que isso cai nessa parte, né, que a Maria Cristina lembrou e que a Tânia também apontou aí desse singular, né? Assim, e acho que é isso. Assim, a gente tem que ver que esse constrangimento, por exemplo, das alunas, né, dessas minhas alunas, ou às vezes até a combatividade, né, a acusação que vem da parte, né, dos decolonialistas, assim, eu acho que isso tem a ver com a angústia. Né? Assim, então, eu acho que isso tem que ser respondido nesse nível. Né? Assim, ele tem que ser tratado no âmbito da angústia, né? E não é exatamente no âmbito discursivo, quer dizer, no âmbito de uma certa interpretação. Né? Tá bem? Muito bom. Catarina ainda pode formular pergunta Vai lá, dela? claro. Vamos lá. Vamos, Catarina. Bom dia, professor. Bom dia. A minha pergunta, eu vou tentar ser breve, porque eu acho que ela já está quase que integralmente respondida. Eu sou advogada, mas eu tenho uma pesquisa em mestrado de psicanálise que versa basicamente sobre o efeito de estabilização enquanto suplência da decisão judicial sobre o sujeito psicótico. E tem um aforismo lacaniano, ou todo mundo delira, que aparece no meio jurídico processual de uma maneira muito notável. É fácil, é, olhando para o cenário, é muito fácil deduzir a procedência desse aforismo. E o que me leva à minha pergunta, assim, em que ponto se situa a distinção entre a foraclusão do nome do pai ou essa foraclusão generalizada que tem acontecido dentro do domínio do laço social em relação à língua? Uhum. Bom, talvez, né, acho que esse é um dos campos aí da pesquisa sobre os quais a própria jornada tem se debruçado, assim, né, mas me parece que quando a gente tem a foraclusão do nome do pai, assim, e os desencadeamentos clássicos, assim, a gente tem uma margem, né, ou pelo menos tinha uma margem maior de ver as particularidades. Né? Então, assim, quando a gente pega um livro como o do presidente Schreber, né, a gente vai ver assim, que a forma daquele delírio, né, o modo como ele soluciona as questões, mesmo o retorno dele para o trabalho, etc., assim, é muito próprio dele. Né? Então, assim, as psicoses clássicas, né, elas eram, paradoxalmente falando, assim, psicoses mais particularizadas. Né? Assim, então, tipo, ainda que a gente possa ver, né, assim, que, por exemplo, essa ideia, né, de que o louco, né,
delira como se fosse Napoleão, por exemplo, é um tipo de delírio que a gente não vai encontrar mais, né? Assim, ou acho que as formas do delírio mudam, né? Em função também de certas manifestações culturais. Quer dizer, então, a paranoia não está mais lá relacionada só à figura de um grande general, porque a gente não tem mais generais, né? Assim, ou grandes generais tão destacadamente. Assim. Então, agora, eu acho que quando se fala da psicose, da foraclusão generalizada, assim, isso tem a ver com a inexistência, né, do significante da mulher, né, que designaria o que é a mulher, né? Então, isso vale para todo mundo, né? E de como que essa forma generalizada, né, ela, foi o que eu tentei falar desde o início, assim, ela pode dissimular certas coisas, certas manifestações das psicoses mais específicas, ou da foraclusão que é específica da psicose, né? E que eu acho que sempre vai passar, a meu ver, por uma certa foraclusão do nome do pai, ou por uma certa foraclusão do falo, ou pelo que Lacan nos autoriza também a chamar, e que eu acho que é um traço do que tem algo de novo nas psicoses hoje, né? Que é o que no livro sobre a solução trans, entre outras referências, quer dizer, o Miller está trazendo em termos da foraclusão do real, né? Quer dizer, então, ou seja, essa ideia de que é um paradoxo, quer dizer, porque antes era isso, quer dizer, o que estava foracluído do simbólico retornava no real, o real parecia alguma coisa, vamos dizer, intocável, né? E hoje em dia a gente vê existir, né, cada vez mais no mundo contemporâneo, isso que com Jacques Miller e Lacan a gente pode chamar de uma foraclusão do real. Essa ideia, como eu entendo isso, como a gente tem trabalhado isso, essa ideia de que tudo parece que se resolve no âmbito do discurso, né? Eu não sou do meio jurídico, né, nem tenho tantas referências, mas, por exemplo, uma das referências que eu tenho que é o próprio Foucault, assim, né, que foi quem me ajudou me ajuda ainda a pensar assim, que tem algo, né, no âmbito do jurídico, né, que é pura e simplesmente discursivo, né? Assim, então, o que vale é o que está nos autos, né? É o que está ali na cena do tribunal, assim, né? Quer dizer, então, mesmo que, de fato, houve um crime e você consegue processualmente comprovar que ele não houve, na verdade, fica como se ele não tivesse existido, né? Quer dizer, então, o real do crime aparece foracluído, né, da cena jurídica, né? Assim, então, há até filmes, né, por exemplo, desses filmes hollywoodianos assim, de tribunais, assim, os mais recentes, assim, tem um ou dois, que agora não vou lembrar exatamente o título, que mostra isso, né? Assim, como que depois o advogado e tal vai ter que se haver com o fato, né, de que o criminoso permanece inocente, né? E eu acho que tem a ver com essa foraclusão do real, quer dizer, aquilo que não entra, né, na peça, né, jurídica, e que eu acho que é o que a gente tem, quando eu falei da angústia, né, eu acho que é algo dessa ordem também, quer dizer, o que a gente vai ver, os discursos decolonialistas ou de lugares de fala, eles são discursos que tamponam alguma coisa da angústia,
né? Assim, então, que eles foracluem alguma coisa da angústia. Eles são mobilizados por uma angústia, né? Mas isso não aparece, né? E o que aparece dentro dessa ideia do todo mundo é louco, e acho que esse é um problema do próprio discurso decolonialista, por exemplo, assim, que é aquilo que o Lacan já fala no Peut-être Invention, né? Que é o fato assim, de que são discursos pedagógicos, né? São discursos que querem ensinar, né? Então, eu acho que é esse o paradoxo, quer dizer, há toda uma crítica em relação ao patriarcalismo, por exemplo, mas esses discursos, em nome, né, de uma visão mais plural do mundo, assim, eles querem, né, nos ensinar como que a gente tem que se designar em relação a um trans, em relação a uma pessoa que é gorda, em relação a uma mulher, em relação... Quer dizer, então, há uma série de coisas que nós vamos ter que respeitar, porque se a gente não respeita, nós estaremos na condição de dominadores, de racistas, etc. Quer dizer, então, aí volto a dizer, não, de modo algum eu estou tirando a importância, né, da discussão social e libertária, né, desses movimentos, mas eu acho que, como psicanalista, eles têm esse problema, né? Quer dizer, essa ideia de que eles são uma cartilha, eles são, né, uma cartilha muito aberta, muito plural, muito generalizada, né? Mas eles têm um cunho, né, de ensino e de pedagogia que é completamente avesso, né, à psicanálise, né? Então, é preciso lembrar que o avesso da psicanálise, o título do seminário do Lacan, onde ele vai falar, né, dos discursos, que são, então, o avesso da psicanálise, assim, vem, né, de um título do Balzac, né, de um romance do Balzac que se chamava O Avesso da Vida Contemporânea. Então, é esse o nosso, vamos dizer, nosso desafio hoje em dia, né? É o mesmo de Balzac lá no final do século XVIII, início do século XIX, quer dizer, nós estamos, paradoxalmente, no avesso da vida contemporânea, né? Quer dizer, o que não quer dizer que a gente seja, de modo algum, dinossáurico, né? Assim, é esse que é o paradoxo. Muito bom, Sérgio. Eu queria só para pedir uma complementação aí dessa pergunta que foi feita, quer dizer, está clara a sua exposição, mas qual a postura, então, por exemplo, aí no caso da lei, né? A lei é para todos, e como é que você vai levar, quer dizer, eles teriam que levar lá no julgamento cada caso um a um. Isso me lembrou um pouco o desafio do CIEM, quando eu trabalhei em coisa de psicanálise e educação, e o desafio era esse, né? Você tem que cumprir um ensino que é estabelecido para todos, né? Todos têm que aprender a fazer conta, a ler, escrever e tal, e tem o um a um que não consegue. Aí o que você faz? Quer dizer, tem que ser cumprida uma lei que é para todos, né? E como levar em conta cada caso, que é caso a caso. Eu não sei se a pergunta dela era um pouco isso, quer dizer, se aparece que todo mundo é louco, mas e aí, né? Cometeu um crime, como é que a lei vai atuar, né, no para todos, sem levar em conta o caso a caso? Eu acho que a lei, né, a Catarina talvez nos permita discernir melhor isso, sim, mas eu acho que é esse que é o paradoxo, quer dizer, se a lei, mesmo sendo para todos, ela fosse tão absoluta, não precisava de advogados, não precisava de juiz, né? Então, ou seja, a lei para todos, ela não é fechada às interpretações, né? Então, é por isso que existem, né, por exemplo, o advogado de defesa e o promotor, por exemplo, né?
ou jurados. Quer dizer, você vê que na cena jurídica há um tipo de tratamento da lei que não é um tratamento absoluto, né? Sim. Agora, uma vez que se definiu o veredito, né, até segunda ordem, né, ou até as instâncias superiores, quer dizer, é isso que vai valer, né? Agora, é isso que é interessante. O fato, por isso que eu citei o Foucault, quer dizer, se a verdade e as formas jurídicas, quer dizer, se a verdade é o que se produz, né? É isso que eu aprendi com ele, quer dizer, é o que se produz nos tribunais, né? Essa verdade que se produz nos tribunais, ela é uma verdade que tem uma estrutura de ficção, né? Uhum. Eu acho que vamos dizer, não incorrer numa fora-clusão do real é saber que essa verdade tem uma estrutura de ficção. Todo o problema, né, que a gente tem hoje em dia, mesmo quando se fala, por exemplo, das narrativas, sua narrativa é diferente da minha, etc., é que muitas vezes, em nome dessas narrativas, é dito que tem algo ali que não é exatamente uma ficção, que essa é a verdade. Entendeu? Então, se eu sou homem branco, né, eu sempre vou estar num lugar desprestigiado em relação à verdade do que poderia sair, né, da boca, por exemplo, de uma mulher, de uma negra, etc., né? Então, eu acho que é esse tipo de segmentação que, do ponto de vista da psicanálise, a gente não faz, né? E acho até que as pessoas que estão, mesmo nessas lutas, um pouco mais instruídas, um pouco mais atentas, elas tampouco fazem, né? Mas há alguma coisa em termos de um certo efeito discursivo que isso provoca, né? No Instagram, no Facebook, nas redes sociais, no Twitter, etc., assim, que é isso que é realmente esse império, né, do absoluto, né, na forma, às vezes, até do mais particular, né? Quer dizer, então, que é essa forma aí da cartilha, do ensino, né? Assim, então, é esse que é o problema. A gente vê que o problema desses discursos não é o que eles dizem ou mesmo o que eles visam, né? Politicamente, socialmente, singularmente, né? O que eles têm de problema para nós, do ponto de vista da psicanálise, é o fato de que eles querem ensinar, né? De que eles querem dizer como que as coisas devem ser. É com isso que a gente não concorda, né? Porque é esse que é o paradoxo, quer dizer, a psicanálise não está aí para dizer como que as coisas devem ser, né? Nós não estamos aí para ensinar as pessoas a viverem um mundo melhor ou mais justo, embora, né, vamos dizer assim, é esse que é o paradoxo. A ação da psicanálise no mundo tornou, sim, esse mundo muito mais justo, tornou a possibilidade das mulheres serem escutadas de um jeito como elas nunca foram antes, né? Então, é isso que né, o principal, quer dizer, a gente está preparando agora na Seção Minas uma revista Derivas sobre a noção de continente negro, envolvendo tanto a discussão da feminilidade quanto da negritude, assim, que uma das nossas referências é o editorial que a Clotilde Leguilha escreveu para um número da Ornicar, que chama Dark Continent, que ela fala isso, assim, que a psicanálise é a única disciplina que conseguiu produzir uma certa referência sobre a sexualidade feminina sem pensar a sexualidade feminina numa certa relação com a masculina, né? Ou com a dominação, né? Então, é isso que é interessante. O discurso decolonialista
mesmo quando ele visa alguma coisa em relação à sexualidade feminina, ao empoderamento feminino, esse empoderamento ele é sempre pensado em contraposição a uma certa dominação masculina. Não foi o que Freud fez. Quando ele escutou as histéricas, né? Ele escutou as histéricas, né? Inclusive, quando ele começa a achar que ele não pode confiar mais nas histéricas, foi quando ele percebe que ele não tinha que ficar ali achando se os pais delas realmente as haviam seduzidos ou não, né? Quer dizer, então que ele tinha que escutar o que elas traziam. Então, esse tipo de filtragem, né, e de particularização do feminino, assim, isso eu achei o editorial da Clotilde Legui realmente genial, assim, isso nenhuma outra disciplina fez, e nem faz. Entre outros motivos, talvez, Sérgio, porque talvez o nosso grande desafio hoje, né, embora, enquanto psicanalistas, né, alguns, como você, eu e muitos outros, tenhamos atravessado a doutrina marxista, o pensamento do Foucault, nós não abrimos mão, né, de nos servir dessas referências, mantendo o primado, né, do discurso analítico, em lugar de nos subordinar à hegemonia do discurso marxista ou Foucaultiano, ou derridiano, ou, enfim, tantos outros, né? Eu hoje faria, a partir, né, da exposição, enfim, excepcional que você fez para nós, rica, né, numa série de considerações que convidam ao discernimento, eu penso que para mim, né, que fui formada na esquerda desde os 14 anos, na literatura marxista, o que se destaca, né, é que muitos psicanalistas cederam nas palavras e nos conceitos à hegemonia do pensamento marxista, Foucaultiano e muitos outros. Enquanto que na orientação lacaniana, né, o que eu destaco, né, no trabalho que Jacques Miller nos orienta a fazer sobre a obra do Lacan, que mesmo sendo ele, né, um Soissons Huitard, né, um ex-maoísta, percebemos o esforço permanente, né, em manter a psicanálise, o discurso analítico, como a nossa referência hegemônica, né, não nos deixando cair em tentação, né, e ceder a outras orientações que têm sido muito constitutivas, né, do discurso woke, dos studies nos Estados Unidos, enfim, do discurso da discursividade pós-moderna, especialmente o pós-modernismo aplicado, que convidam uma furaculação generalizada e no sentido dos não tolos, né? É o discurso dos não tolos. Eu acho que ele tem né, nos aconselhado, nos orientado a fazer bom uso, né, do discurso analítico nesse lugar que você nos demonstrou muito bem como deve ser, né? Com rigor, né? Com cuidado, com uma precisão e uma erudição admirável. Eu tenho certeza que para todos os que tiveram, né, o privilégio de te ouvir nessa manhã, você nos possibilitou muitos passos a mais, ou muitos passos ainda, né, em relação a esse tema da psicose ordinária, que foi o tema do curso de extensão, que eu ministrei como professora visitante na UFSJ, né, em que tive a colaboração do Douglas, na época em pós-doutorado, conferências de Fabienne Lac e Johan Trichet, que nos ajudaram bastante. E hoje eu acho que a gente teve aqui um momento culminante, né? Realmente foi muito, 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 muito bom. Eu quero te agradecer imensamente, eu sei do sacrifício que é para você nesse momento à frente na direção da sessão, e embora não diretamente coordenador da jornada, mas certamente inspirador, certamente participando aí diretamente dos trabalhos, nos conceder aqui 1h30, muito generoso da sua parte,
não só com a Eliana, com a Catarina, com o Douglas e a Cristina, né, que puderam fazer perguntas, mas com muitos outros que te ouviram com muita atenção. Realmente, muito obrigada, Sérgio. Bom, também quero agradecer, né, a oportunidade, é sempre bom, né, trabalhar com você, Tânia, agora estando mais próxima, né, da Seção Minas, assim, formalmente, né, porque essa proximidade ela sempre existiu, assim. Em relação à jornada, né, espero poder ver vocês lá, né, uma jornada, a gente tem trabalhado basicamente presencialmente na sessão. Temos atualmente, desde anteontem para cá, um problema que espero que não seja para todos aí de vocês, que as vagas já se esgotaram. Assim, então, a gente não tem mais como, por uma questão, né, a gente tem capacidade onde a gente vai fazer jornada de ter 520 inscritos e nós já não temos mais como aceitar novas inscrições. Assim. Se tiver alguém com muita vontade de ir e ainda não se inscreveu, acho que pode fazer algumas... pode manifestar ali o seu desejo de ir junto à secretaria da Seção Minas, porque aí a gente vai ver se, em função de uma ou outra desistência ou alguma coisa assim, se a gente consegue mais alguma vaga, né? Mas eu estou visando porque Essa é só sei que tem muita gente presencial, que está fora de mas Belo Horizonte, ah, né? Às vezes as pessoas vão viajar e vão chegar lá e não vão ter lugar, assim. Então é só para ter esse cuidado. Se quem não inscreveu, assim, tem que saber se de fato tem vagas, porque estou aqui nessa situação de poder, né, ao mesmo tempo feliz e um pouco constrangida de dizer que estamos divulgando uma coisa que, na verdade, né, já está com os lugares esgotados, né? Mas não tem problema. A gente pode dar algum jeito, não sei a extensão dele ou se de fato vai ser possível, né? Sérgio, a boa notícia é que essa divulgação é, na verdade, uma divulgação après-coup, né? Sim. Ela já vem sendo feita justamente com a discussão da temática e cerca de 20 membros do ISEPOL estão inscritos na jornada. Não, fico feliz. Muito tranquila em relação a isso. Acho que todo mundo teve tempo de Uhum. considerar se poderia Uhum. ir, se inscrever. Eu insisti muito, né, quando você disponibilizou a divulgação, insisti muito para as inscrições serem feitas, porque na época a gente já tinha ainda uma quantidade boa de vagas, mas a gente também tem um pouco essa tradição lá, assim, que os lugares esgotam. Assim. Então, e como vai ser a nossa primeira jornada depois da pandemia presencial, a gente também estava com esse tipo de apreensão, né? Assim, se de fato nós íamos de novo ter todas as vagas preenchidas, e parece que é o que está acontecendo mesmo. Eu sempre tive certeza que vocês teriam uma jornada lotada, e como boa virginiana, eu incentivei as pessoas a se inscreverem há muito tempo atrás, de modo que É o melhor. quem podia realmente ir já se inscreveu há muito tempo, e vocês, enfim, você nos proporcionou, né, um acolhimento, uma recepção individualizada, particularizada, singularizada, né? O ISEPOL está chegando à jornada com direito a uma recepção privilegiada e que nós só podemos te agradecer muitíssimo, né, por esse generoso sacrifício. Valeu muito. Não é sacrifício nenhum, prazer, e espero que alguns de vocês a gente de fato se encontre, né, daqui a uns 15 dias, né? Um pouco menos do que isso. Um pouco menos, com certeza. Tá bom. Falou, muito obrigado, viu? Até mais. Obrigada a você. tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.